Olá, meu amigo, minha amiga. Paz seja com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento sagrado. Que alegria ter você aqui. Nada acontece por acaso. Se você chegou até este vídeo, é porque Deus marcou este encontro. Hoje, eu quero que você escute com o coração aberto, porque o que vamos falar aqui não é teoria, não é promessa vazia, é realidade espiritual. Deixe-me te perguntar algo com toda honestidade. Você já chegou naquele ponto em que fez tudo o que podia? Já tentou trabalhar mais, economizar, pedir ajuda, orar, e mesmo assim as portas continuaram fechadas? Já sentiu o peso das contas, das dívidas, do medo do futuro e a sensação de que ninguém mais consegue te ajudar? Se isso é você, respire fundo agora. Feche os olhos por um instante. Prepare o seu coração. Hoje você vai descobrir algo profundo. Deus age exatamente onde o ser humano não consegue mais agir. É nesse lugar, o lugar do limite, do cansaço, do silêncio, que o céu começa a se mover. Antes de continuar, eu te peço algo simples, mas muito importante. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários: Deus, eu confio em ti. Esse pequeno gesto é uma declaração espiritual. Existe um momento muito específico na vida espiritual. Um ponto silencioso, profundo, onde a alma reconhece: eu não consigo mais. Talvez você esteja exatamente aí. Não é falta de fé, não é preguiça, não é descuido, é cansaço, é desgaste emocional, é esgotamento. Você olha para a sua vida financeira e percebe que fez o que estava ao seu alcance. Trabalhou, tentou se organizar, orou, pediu direção, mas ainda assim nada se abriu. A Bíblia nos ensina algo poderoso quando diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso significa que quando o socorro humano acaba, o socorro divino começa. Deus nunca se atrasa. Ele permite que você chegue ao limite não para te humilhar, mas para te reposicionar espiritualmente. Porque enquanto ainda achamos que damos conta, confiamos na força do braço. Mas quando reconhecemos o limite, algo muda dentro de nós. Hoje eu declaro: você não está abandonado, você não foi esquecido, você não chegou ao fim, você chegou ao ponto de virada. Dentro do possível humano, você pode ter chegado ao fim, mas no impossível, Deus está apenas começando. Há um tipo de dor que só quem viveu conhece. É quando não é apenas uma porta que se fecha, mas várias, quase ao mesmo tempo. Você procura uma oportunidade e não encontra. Pede ajuda e ouve silêncio. Tenta renegociar, recomeçar, mudar a estratégia e nada flui. E então vem aquele pensamento silencioso que machuca: para mim não tem mais jeito. Se você já sentiu isso, saiba de algo muito importante. Isso não é o fim, é um sinal espiritual. Na Bíblia, repetidas vezes, Deus age somente depois que todas as alternativas humanas se esgotam. Não porque Ele gosta de ver o sofrimento, mas porque Ele quer que fique claro: foi Ele quem fez. Quando portas humanas se fecham, Deus não se assusta. Ele não entra em pânico, ele não se apressa nem se atrasa. É nesse cenário que ele trabalha em silêncio. Você pode não perceber agora, mas enquanto você sente rejeição, bloqueio, atraso, o céu está reorganizando caminhos que você não vê. Hoje eu declaro sobre a sua vida: portas que homens fecharam não definem seu destino, negativas não anulam promessas, atrasos não cancelam provisão. Deus não depende de pessoas,
sistemas ou circunstâncias para agir. Ele cria caminhos onde não havia estrada. Se agora tudo parece fechado, não desanime. Esse é o ambiente perfeito para o agir sobrenatural. Repita em espírito, mesmo que em silêncio: Deus, eu confio quando não vejo saída. Porque quando todas as portas humanas se fecham, o céu começa a se abrir. Existe algo que machuca profundamente o coração de quem crê: o silêncio de Deus. Você ora e não vê resposta. Clama e o céu parece fechado, busca sinais e tudo permanece igual. E então surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta: Deus, o Senhor ainda está aí? Se você já sentiu isso, deixe-me te dizer com amor e verdade: o silêncio de Deus nunca é abandono. Na palavra, vemos que Deus muitas vezes fica em silêncio antes de grandes intervenções. Não porque Ele não ouviu, mas porque Ele está trabalhando em níveis que os olhos não alcançam. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele aprofunda a fé, Ele amadurece o coração, Ele nos ensina a confiar sem depender de sinais visíveis. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está alinhando pessoas, tempos, oportunidades e livramentos. Há processos que acontecem no invisível antes de se manifestarem no visível. E quando Deus age, Ele age por completo. Porque depois do silêncio, vem a voz. Depois da espera, vem a resposta. Depois da prova, vem o agir poderoso de Deus. Há um tipo de cansaço que não é físico, é o cansaço da alma. Você tenta mais uma vez, ora de novo, luta com o que resta de forças. E quando olha ao redor, parece que nada mudou. As contas continuam ali, as portas continuam fechadas, o medo do amanhã insiste em bater no coração. Essa dor é silenciosa, quase ninguém vê, mas Deus vê. A Bíblia nos mostra que existem períodos em que a persistência não traz resultado imediato. Isso não significa fracasso espiritual. Significa processo. Você não está fraco por se sentir cansado. Você está humano. Hoje, Deus quer tocar exatamente nesse lugar sensível da sua alma. No lugar onde você pensa: será que vale a pena continuar? E a resposta do céu é clara: sim, vale. Porque toda semente passa um tempo escondida debaixo da terra antes de romper o solo. Enquanto parece que nada acontece, a raiz está se fortalecendo. Diga no seu íntimo: Senhor, eu continuo mesmo cansado. Porque o Deus que vê sua luta em secreto é o mesmo que recompensa no tempo certo. Essa é uma das perguntas mais difíceis da fé. E talvez você já a tenha feito em silêncio, com lágrimas nos olhos. Se Deus é poderoso, por que Ele permitiu que eu chegasse até aqui? Por que tudo se fechou ao mesmo tempo? Por que não houve um escape antes? Deus não se ofende com essas perguntas. Ele conhece o coração aflito. Ele entende a dor de quem chegou ao limite. A palavra nos mostra algo profundo. Deus, em certos momentos, permite a ausência de saída humana para revelar uma dependência mais profunda. Enquanto existe uma alternativa, um plano B, uma força própria, o coração ainda se apoia em si mesmo. Mas quando não há saída, quando não há resposta, quando não há socorro visível, o coração se rende por inteiro. E é nesse lugar que Deus age com liberdade total. Não é castigo, não é rejeição, é preparação. Deus permite o aperto porque Ele conhece o propósito. Ele vê o que você ainda não vê. Ele sabe que a intervenção que vem não poderia acontecer antes, porque quando não há mais saída,
há espaço para o agir total de Deus. Existe algo muito sutil que acontece conosco ao longo da vida. Sem perceber, aprendemos a sobreviver sozinhos. Aprendemos a resolver, a dar um jeito, a carregar pesos que não eram para nós. E aos poucos, a confiança em Deus vai sendo misturada com a confiança na própria força. A Bíblia nos alerta com amor quando diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Isso não é uma condenação, é um cuidado, porque a força humana tem limite. O emocional cansa, a mente se sobrecarrega, o corpo sente. Quando confiamos apenas em nós mesmos, algo acontece. A ansiedade cresce, o medo se instala e o coração perde a paz. Talvez você tenha chegado até aqui exatamente porque foi forte demais, por tempo demais. Aguentou o que não era para aguentar sozinho. Resolveu o que deveria ter sido entregue a Deus. Hoje, o Senhor te chama a um ajuste interior. Não para te diminuir, mas para te aliviar. Quando você solta a própria força, a força de Deus se manifesta. Muitas pessoas sofrem porque acreditam que Deus está atrasado. O tempo passa, as respostas não chegam e o coração começa a se encher de dúvidas. Mas existe uma verdade espiritual que transforma a forma como enxergamos a espera. Atraso não é abandono, e nem toda espera é atraso. Na Bíblia, Deus nunca chega depois. Ele chega no tempo exato. O que aos seus olhos parece demora, no céu é preparação. Preparação do ambiente, preparação das pessoas envolvidas, preparação do seu caráter, da sua fé, da sua maturidade espiritual. Se Deus entregasse certas respostas antes do tempo, elas não permaneceriam. Se abrisse certas portas antes da hora, elas não sustentariam o peso da bênção. Hoje, o Senhor quer curar essa ansiedade dentro de você. Aquela sensação de estar ficando para trás. Aquele medo de que a oportunidade já passou. Diga com fé no seu íntimo: Deus, eu aceito o teu tempo. Porque quando o tempo certo chega, não há atraso que resista, não há bloqueio que permaneça, não há força humana que impeça o agir de Deus. Existe um lugar espiritual que quase ninguém valoriza, mas é ali que Deus realiza suas maiores obras. A Bíblia chama esse lugar de secreto. Não é um lugar físico, é um estado do coração. É quando você se recolhe por dentro, mesmo em meio ao barulho da vida. Enquanto o mundo cobra respostas rápidas, Deus trabalha no silêncio. No lugar secreto, Ele cura feridas antigas, alinha pensamentos, quebra padrões de medo e escassez. Prepara você para receber aquilo que está por vir. Talvez você esteja vivendo um tempo de recolhimento. Menos explicações, menos reconhecimento, menos aplausos. E isso não é retrocesso, é proteção. Deus não expõe processos frágeis. Ele amadurece em secreto para revelar no tempo certo. Imagine Deus trabalhando por você, mesmo quando você não vê. Diga com o coração rendido: Senhor, eu confio no que o Senhor faz em silêncio. Porque o que nasce no secreto se sustenta no público, e quando Deus revelar, ninguém poderá impedir. Há um momento muito especial na caminhada da fé, quando mesmo sem sinais visíveis, o céu já começou a se mover. Nada mudou por fora ainda. As contas continuam chegando. As circunstâncias parecem as mesmas, mas por dentro, algo começa a se alinhar. Uma paz diferente, uma confiança silenciosa, uma sensação de que você não está mais sozinho. Esse é um sinal espiritual poderoso. Na Bíblia, muitas vezes Deus começa a agir antes que o povo perceba. Ele move corações, muda decisões
abre caminhos invisíveis. Enquanto você acha que está parado, Deus está trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo. Não despreze os pequenos sinais. Uma conversa inesperada, uma ideia nova, um alívio no coração. Tudo isso faz parte do movimento do céu. Porque quando o céu começa a se mover, não há circunstância que permaneça igual por muito tempo. Existe um tipo de fé que só nasce em um lugar muito específico, quando a esperança humana se esgota. Enquanto ainda existe expectativa nas circunstâncias, a fé se mistura com cálculo, com probabilidade, com lógica. Mas quando tudo indica que não vai dar certo, quando os números não fecham, quando a ajuda não vem, algo novo pode nascer. A Bíblia nos mostra que a fé verdadeira não depende do cenário, ela se sustenta na promessa. Talvez você tenha chegado ao ponto em que já não espera mais nada das pessoas, dos sistemas, das possibilidades naturais. E isso não é derrota. É transição espiritual. Hoje Deus quer transformar o seu olhar, tirar o foco do que acabou e colocá-lo no que Ele pode fazer. Diga com convicção: minha fé não depende do que vejo. Porque quando a esperança humana morre, a fé deixa de ser teoria e se torna fundamento. Deus nunca entra antes da hora e Ele nunca chega depois. Existe um ponto exato, determinado no céu, em que Deus decide intervir. Esse ponto não é marcado por desespero, mas por rendição. Não é quando você grita mais alto, mas quando o coração se aquieta. Na Bíblia, Deus sempre entra na história quando o ser humano não pode mais interferir, quando não há mais estratégia, quando não há mais força, quando só resta confiar. Talvez você esteja exatamente aí, no ponto onde já não sabe o que fazer, no lugar onde não há mais controle. E isso é bom, porque agora o controle pode voltar para as mãos certas. Porque quando Deus entra, o cenário muda, o peso sai e o impossível começa a se curvar. Quando Deus assume o controle, a primeira coisa que muda não é a circunstância, é o coração. Antes havia pressa, agora há confiança. Antes havia medo, agora há descanso. Isso não significa que os problemas desaparecem de imediato, mas significa que eles deixam de governar você. Quando Deus assume o controle, a ansiedade perde força. A mente se acalma. O espírito encontra equilíbrio. A Bíblia nos ensina que quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, Ele endireita as veredas. Não tudo de uma vez, mas passo a passo. Talvez você ainda veja números difíceis, portas fechadas, incertezas, mas agora existe algo diferente. Você não carrega mais isso sozinho. Diga com fé e entrega: Senhor, governa a minha vida. Quando Deus assume o controle, as decisões se alinham, as oportunidades surgem e o que parecia confuso começa a fazer sentido. Existe algo que muitas pessoas não percebem. O testemunho não começa quando tudo se resolve. Ele começa quando Deus decide agir, mesmo que ainda não seja visível. No céu, há coisas que já foram determinadas, processos que já receberam autorização divina, respostas que já foram liberadas, ainda que estejam a caminho. Talvez hoje você ainda não tenha a prova nas mãos, mas já carrega a paz no coração. E isso é um sinal poderoso. Deus não improvisa milagres, Ele os prepara. O testemunho que você contará no futuro já está sendo escrito agora, nesse tempo de espera, de fé, de rendição. Manhã será testemunho. Não apresse o processo, não despreze o caminho, não duvide do final. Porque o testemunho que ainda não aconteceu já foi decidido no céu.
e quando chegar, vai glorificar o nome de Deus e fortalecer muitos outros. Existe um ponto na fé que não é mais sobre pedir, não é mais sobre insistir, não é mais sobre entender, é sobre descansar. Descansar não é desistir. Descansar é confiar profundamente. É quando você diz sem palavras: Deus, eu entreguei tudo, agora está em tuas mãos. Esse descanso não vem quando tudo se resolve. Ele vem quando o coração aceita que Deus é fiel, mesmo sem provas imediatas. Quando você descansa, algo poderoso acontece no mundo espiritual. A ansiedade perde autoridade, o medo se enfraquece e Deus passa a agir sem resistência interior. Talvez essa seja a entrega que faltava. Não mais lutar sozinho, não mais controlar cada detalhe, não mais se culpar por não conseguir. Diga com o coração rendido: Senhor, eu descanso, confio, entrego, porque quando você descansa, Deus trabalha, e quando Deus trabalha, ninguém pode impedir. Agora, se você puder, permaneça com os olhos fechados por mais alguns instantes. Respire fundo. Prepare o seu coração para este momento de oração. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai amado e fiel, nós entramos agora na Tua presença com humildade e confiança. O Senhor conhece cada coração que está aqui. Conhece as lutas financeiras, as portas fechadas, as noites de ansiedade, o medo do amanhã e o cansaço da alma. Pai, nós declaramos hoje: onde a força humana falhou, onde as possibilidades acabaram, onde ninguém mais conseguiu ajudar, o Senhor vai agir. Nós decretamos o fim da escassez emocional, o fim do desespero silencioso, o fim do peso que não pertence mais a esse coração. Declaramos provisão, direção, paz e descanso. Recebemos a Tua intervenção, recebemos o Teu cuidado, recebemos a Tua fidelidade. Senhor, toma o controle, age no invisível, abre caminhos, move circunstâncias e fortalece a fé enquanto a resposta não se manifesta. Nós confiamos, nós descansamos, nós esperamos. E desde já agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu descanso, Deus trabalha. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e permaneça conosco, porque aqui nós caminhamos juntos, dia após dia na fé. Que a paz de Deus guarde o seu coração. Até o próximo momento de oração.